Esse influenciador, Sr. Fafo, foi eliminado recentemente, destruíram ele, e não foi Israel, porque agora estamos em um cessar-fogo, já faz várias horas. Como é que conseguiram eliminar o Sr. Fafo, se supostamente agora há um cessar-fogo? Quem foi? Foram os próprios habitantes de Gaza. Um influenciador de Gaza, chamado Sr. Fafo. Às vezes, ele se disfarçava de membro do Hamas, às vezes se disfarçava de pai, às vezes de doente, às vezes de alguém da mídia, de ferido. No dia 7 de outubro, ele comemorou os ataques. Mostra um vídeo do Sr. Fafo celebrando o ocorrido conosco nessa data. Vídeo feito e gravado por ele em 7 de outubro. O vídeo está acelerado. Não é um caso isolado. Vejam os vídeos de 7 de outubro. Os moradores de Gaza comemoraram até quando os jipes com sequestrados passavam, agredindo até os corpos. Pobres inocentes de Gaza, esses aí. Enquanto cometem as piores atrocidades da modernidade. E gritando Deus é grande. Me digam uma religião tão psicopata capaz disso. Ele tinha status de imprensa, de jornalista, porque vocês sabem que em Gaza, para ter status de jornalista, tudo o que você precisa fazer é ser membro da organização Hamas. E eles distribuem para eles, porque esse é um problema. Por isso, Israel limita a presença de jornalistas, pois considera difícil diferenciar jornalistas de terroristas. Embora haja jornalistas de fato, por exemplo, mas são jornalistas que têm coragem, como os da Rádio Televisione Italiana. Rádio Televisione Italiana, por exemplo, que é essa emissora de notícias que entra e faz reportagens, não como os jornalistas espanhóis que literalmente tremem só de pensar em ir reportar em Gaza. O que eles fazem é mandar seus influenciadores para tirar fotinhos nas costas de Gaza. De qualquer forma, esse influenciador, Mr. Fafo, foi morto há poucos momentos. Acabaram com ele e não foi Israel, porque agora estamos em um cessar-fogo. Já faz várias horas que estamos assim. Na verdade, Israel, nós nos retiramos dessas áreas onde aconteceu o evento em que ele foi morto. E pensaríamos, como mataram o Sr. Fafo se há um cessar-fogo? Quem fez isso? Os próprios habitantes de Gaza. Existem tribos, aqueles que acreditam que os palestinos são um povo ou uma nacionalidade, mas não são. Os únicos que acreditam nisso são os ocidentais. Os chamados palestinos são uma série de tribos que, no panarabismo moderno, foram reunidas sob um único passaporte chamado Palestina. Mas não são um povo, são tribos que brigam e se odeiam, não se casando entre si. Em árabe, dizem mushmina, que significa não é dos nossos. Usam esse termo entre tribos como Ashira, que se chamam de árabes, clãs e tribos. E os do clã, conhecido como Damash, que é um dos clãs de Gaza, o derrubaram porque ele é simpatizante do Hamas. E como agora os de Damash estão aproveitando que o Hamas está enfraquecido, esse é o estopim, então agora os de Damash estão lutando contra os do Hamas neste exato momento, enquanto eu falo com vocês. Eles estão em uma guerra civil, sempre estiveram em uma guerra civil. Desde o primeiro dia em que Israel entregou a faixa de Gaza, eles começaram a entrar em guerra civil. Fatah e Hamas, desde o início, estão em guerra civil, por isso digo isso a vocês. Um dos grandes erros é achar que criar um Estado palestino resolve, mas não é a solução. É justamente a forma como eles vão acabar se destruindo entre eles mesmos. Na Síria, várias etnias foram reunidas sob um único país e passaporte. Houve guerras civis, ditadores, pobreza, corrupção. O mesmo na Líbia, o mesmo no Líbano, o mesmo em todos esses países. Por que pensam que criar outro país árabe chamado Palestina seria solução para algo? Será que não aprenderam nada com a história do último século, de ver esses fenômenos, de como eles mesmos acabam entre si? Por favor, acordem, reajam. E essas são as consequências do terror que existe entre eles mesmos. E só pensem, se eles mesmos são capazes de tirar a vida uns dos outros entre primos, entre clãs, porque existe o ditado em árabe, eu e meu irmão contra meu primo, eu e meu primo contra meu vizinho. Nesses 2 anos foi eu e meu vizinho contra o judeu, porque estávamos nessa guerra. Mas quando já não estou mais lutando contra o vizinho por causa do cessar-fogo, então volto a lutar contra meu vizinho e contra meu primo novamente. Eles vivem em guerras civis constantes. Segundo sua religião, o Islã, estão condenados à guerra eterna. E é por isso que acontecem eventos como este. Assim, criar um novo Estado palestino seria apenas outro erro. Por isso não devemos ser ingênuos. A luta de Israel contra eles é perpétua, porque eles sempre vão querer a destruição do outro, sempre vão querer ter supremacia sobre o outro, e como eles veem o judeu como alguém inferior, isso sempre vai existir. Então, queria dizer isso para que simplesmente você não tenha ingenuidade.
E certamente, se isso tivesse ocorrido, não seria durante o cessar-fogo, mesmo sabendo que era a tribo dos Damesh lutando contra o Hamas, entre eles mesmos, que é o que está acontecendo e tem acontecido desde que a guerra começou, que entre eles mesmos se destroem. Mesmo se isso tivesse acontecido, não durante o cessar-fogo, teriam atribuído a Israel que eliminaram esse cara. Eu garanto a vocês, garanto que teriam dito, Israel acaba com a vida do influenciador, que era um jornalista, também era, sim, que era um influenciador, que através dos seus vídeos, e já conto o que esse senhor Fafo fez quando estava vivo, ele fez uma arrecadação de dinheiro para construir um suposto hospital em Gaza. E ele aproveitou que tinha muito alcance nas redes sociais, porque ele ficou muito famoso desde 7 de outubro, por todas as mentiras que contava, por todos esses shows. Aqui ele está atuando como se estivesse morto, e aqui está atuando como ferido e com o braço quebrado, e tudo isso são atuações. Aqui ele é paramédico, viram? Depois virou médico. Então, o que ele fez foi aproveitar que tinha muito alcance nas redes sociais e fez uma arrecadação de dinheiro, conseguindo juntar 13 milhões de dólares. Vocês acham que ele começou um projeto de hospital? Ele começou a fazer alguma coisa? Nada, zero. E o que ele realmente conseguiu foi roubar o dinheiro e ficar rico. Com o sofrimento dos habitantes de Gaza, vocês acham que ele sente remorso? Por que ele teria, se os próprios habitantes de Gaza fazem isso desde que me entendo por gente? Por que vocês acham que os emires do Hamas no Catar, ou os que fogem para essa Turquia, por que acham que eles têm tanto dinheiro? Porque eles aplicam a técnica Mr. Fafo, que é arrecadar milhões de dólares com a simpatia e o coração dos pobres ocidentais, dos ricos ocidentais, que se emocionam ao ver escombros e enviam muito dinheiro, permitindo que esses caras arrecadem milhões. E é assim que o conflito se perpetua. Porque para os líderes do Hamas e tudo isso, é muito conveniente que continuem a simpatia e o coração dos ocidentais. Para eles, os números, as vítimas, tudo isso é útil. Como mais vão abastecer seus Ferraris no Catar? Como manter suas taças de champanhe? Sendo que no Islã é haram, é proibido beber álcool. Vocês verão fotos dos líderes do Hamas, grupo islamista. Qual a definição do Hamas? Hamas significa entusiasmo em árabe, mas é um acrônimo que significa Harakat al-Muqawma al-Islamiyya, o movimento de resistência islâmica. É um movimento religioso, mas seus líderes tomam champanhe, ficam bêbados e fazem festas. Há fotos disso tudo. Procurem Ismail Haniya, Khaled Mashal, líderes do Hamas no Catar. Com o dinheiro de quem eles fazem festas? De seus humildes servidores. Os europeus que doam dinheiro a torto e a direito, e também os Estados Unidos doam dinheiro a torto e a direito. Então essa é a situação e é por isso que não devemos ser ingênuos. Se algo assim acontecer, chamem de tragédia, eventualidade ou como preferirem. E aí vejam os vídeos de como aconteceu, de como estão fazendo as lutas. Também vi o vídeo, não o vídeo, mas vi uma foto. Aqui eu tenho, não vou colocar no YouTube, obviamente é muito sensível, de como o cara já está dentro de um saco. Espero que não seja a encenação, porque vocês sabem que esses caras gostam muito de atuar. Mas ele já está sem vida, coberto por um lençol. Entendem? É complicado, por isso há essas consequências. Que agora não podem culpar Israel, porque como Israel cessou o fogo, não podem nos culpar agora. Agora vamos passar para o próximo assunto. Silvia apresenta uma teoria interessante. E se for mentira que mataram o senhor Fafo só para fugir com o dinheiro e sumir? Seria uma reviravolta interessante? Não sabemos. Esses caras são tão psicopatas que vai saber.